Eu estava conversando com um grupo de jovens lá da atividade de voluntariado. Eu gosto muito de oxigenar o meu cérebro e a minha mente, o meu corpo físico e espiritual e emocional conversando com os jovens. E o bate-papo era um pessoal que já estava na faculdade, outros fazendo o trabalho, o preparativo, o cursinho, o pré-vestibular. E me lembrou e fez com que eu lembrasse da minha época para observar a importância do autoconhecimento. Porque eu soltei, né? Eu falei assim, turma, o importante é a gente ter a questão a consciência do autoconhecimento. Eu falei assim, pessoal, é bacana a gente ter a consciência do autoconhecimento, né? E aí eles ficaram olhando para mim, e provavelmente foram o mesmo jeito, o mesmo olhar que eu tive quando eu recebi uma pergunta muito próxima disso, de um professor do cursinho, que trabalha aqui até hoje, um fantástico professor de letra e literatura, né? E também trabalhava no laboratório de redação lá do cursinho. E numa das atividades, num dos intervalos, né, de lanche, tudo isso, ele perguntou para mim, mas aí, Ueda, você está fazendo cursinho na classe, na sala de exatas, você vai prestar para quê? Eu, todo pomposo, agora eu vou prestar para engenharia. Aí ele olhou para mim profundamente e fez a pergunta, você se vê como engenheiro na minha idade? Naquele período, não foi o autoconhecimento, mas eu só vi alguns fios brancos. Ele era jovem, mas ele falou que, por conta da genética, sempre teve tendência de ter cabelos brancos. Eu só olhei naqueles cabelos brancos e falei, engenheiro com cabelos brancos. Eu fiz a ponte do futuro, que a programação neurolinguística desenvolve, né? E nesse processo eu falei, o autoconhecimento. Não, naquela hora eu não percebi o autoconhecimento, mas eu só comecei a ver cálculos e eu falei, nossa, eu com aquele, né, passando os anos só vendo cálculos, projetos. Aí você está perguntando, mas você decidiu fazer o quê? Eu mudei totalmente. Minha primeira formação foi história. Fui para a área de educação. E até hoje, na área de educação, compartilhando conhecimento. Nada é errado, nada é melhor ou pior, e sim o processo do autoconhecimento. E conversando com jovens, eu até comentei, compartilhei essa história, né, deram até gargalhadas, começaram a procurar cabelos brancos, né, no meu caso, tudo isso, mas o que eu comentei com eles e com elas, eu falei o seguinte, o quanto antes a gente descobrir o nosso processo de autoconhecimento, qualquer momento de desafio é ponto de virada, qualquer momento de desafio você consegue virar o jogo porque você se autoconhece, as suas habilidades, seus pontos fortes, você reconhece quando você começa a ter experiência, fala, peraí, isso aqui eu realmente gosto do que eu faço, porque tem um parâmetro muito bacana, que é a tríade dos pontos fortes, né? Desejo, satisfação e aprendizagem rápida. Esse é um processo muito bacana, isso tem a ver com a produtividade. E essa conversa da produtividade, eu até comento que existe um código da produtividade. E o código, a grande chave é produtividade para quê? A produtividade tem que ter sentido, e não apenas aqueles resultados. Sim, resultados de sentido e significado. Porque a partir do momento que gera sentido e significado, você tem uma chave. E eu quero compartilhar essa chave com você, com um e-book, né, que nasceu agora, que é o Código da Produtividade. É um e-book. Então eu fiz a impressão aqui da capa do e-book, né? Que está no e-book. Então é o Código da Produtividade, segredos para maximizar seu tempo e resultado. E nesse e-book eu compartilho, por exemplo, uma das ferramentas muito legais, que é o método Alinhe e Transforme. É quando você alinha e transforma os seus pontos fortes com o mapeamento DISC, com os 4 comportamentos desenvolvidos, estudados por Marston, lá na década de 30, 40, e depois vários cientistas, psicólogos trouxeram e transformaram isso em um mapeamento. Então, no e-book Código da Produtividade, que eu estou deixando o link aqui para vocês conhecerem, né, e compartilharem aqui e tal, e eu compartilho, então, um dos métodos, que é o método Alinhe e Transforme, onde você trabalha metas produtivas, mas metas que geram significado e sentido. Então, aqui entra um grande segredo. Se você, por exemplo, o D de dominância, que é resultado, o I de influência,
quando eu falo isso, eu estou generalizando, tá? Me perdoem quando a gente generaliza, mas lá no e-book a gente entra com mais profundidade. Não existe comportamento correto, melhor ou pior. Nós somos as combinações, já que é comportamento, nós somos a combinação dos 4. Agora, quando eu reconheço o processo que tem a ver com o que é o meu ponto forte e vem ao encontro de todos os desafios que eu encontro ou que eu desenvolvo nas minhas metas, então eu vou alinhando. Então, o S de estabilidade, que trabalha com a cooperação, que trabalha com o processo de mudanças, né, de passo a passo, e o C de conformidade, que é precisão, que é estratégia. Então, quero compartilhar com você esse método Alinhe e Transforme do e-book, tá ok? Aproveite para se inscrever no canal, né, para você acompanhar os outros vídeos, inclusive vídeos que eu compartilho sobre o Ikigai. Mas, Ueda, o que isso tem a ver com o Ikigai? O Ikigai, vem cá, sentido da vida, razão de viver, propósito de vida, como Keimoji, o neurocientista que desenvolveu e escreve o livro Ikigai, o que faz você acordar todas as manhãs, porque se você tem metas que estão alinhadas com o seu mapeamento comportamental, com o seu perfil comportamental, isso ajuda. Então vamos lá. Até vou deixar a dica quando você clicar e adquirir o livro O Código da Produtividade. Na página 97 já começa o método Alinhe e Transforme. São 195 páginas, pessoal, mas é a página do e-book e tal, tem exercícios, e um dos métodos é o método Alinhe e Transforme. O método Alinhe e Transforme a gente vai trabalhar aqui, que até para beneficiar o método Alinhe e Transforme, você tem alinhando sentido e significado nas suas metas. Então, você vai também trabalhando as suas metas, tanto profissionais ou pessoais. Então, vamos lá. O D, de dominância, que tem uma característica de ação e resultado. E um dos valores que a gente percebe do D são metas desafiadoras. Pessoas que tem um alinhamento do seu processo para metas desafiadoras. Então, você mesmo, como D, você pode trabalhar e desenvolver metas desafiadoras que você possa ter controle do processo. Eu tenho até uma amiga que a gente já atuou profissionalmente, né? Conheço toda a família, inclusive no casamento da filha e tudo. Ela tem uma característica de D de domínio. Então, ela nas suas atividades, ela assume o controle. E assume o controle e sempre buscando os resultados de uma forma muito rápida. Então, se ela tiver uma meta e se posiciona uma meta que é de médio a longo prazo, não é uma meta que está alinhado, né, ao seu processo dos pontos fortes. E aí ela não vai ser produtiva. Eu tenho um amigo que tem uma característica do I de influência. Então, e assim, quando a gente começa a escrever, são mais de 30 anos, pessoal, a gente estudando isso, tendo a experiência profissional, a gente vai ver, opa, peraí, isso aqui funciona e isso aqui retrata. A arte imita a vida imita a arte, né? Esse é meu amigo, que é o I de influência, ele trabalha sempre de ouvir as pessoas, o trabalho da cooperação. Então, as metas tem que ser metas que gerem, então, o seu próprio engajamento ao processo. Então, tem que comprar, ele tem que comprar a ideia e fazer com que as pessoas também comprem a ideia, porque o processo é participativo, né, do I de influência. E aqui eu vou trazendo também umas reflexões no e-book do Código da Produtividade para realmente maximizar o seu resultado. E o S, né, do S ou de segurança, ou E de estabilidade, tem que ter metas realistas, tem que ter metas que realmente façam sentido. Por isso que é a segurança, né, o S de segurança tem que fazer sentido e tem também muito a ver com algo que ele ou ela valoriza, que são trabalhos de médio a longo prazo. Então, você percebe que se você se autoconhece, né, é um ponto de virada, mesmo que você trabalhe com uma pessoa que tem um perfil comportamental, né, naquele momento, que é o oposto daquele seu momento de foco, se você deixa muito claro as regras, eu sempre falo no processo de gestão de conflito, se você deixa as regras muito claras, o comportamento não fica algo pessoal, né? E a outra pessoa também reconhece que esse é um processo que tem que ser trabalhado para também, de repente, para ouvir mais
ou para tomar decisões mais rápidas. Então, no caso do C de conformidade, metas têm que ser metas muito específicas, muito baseadas em fatos, em dados. Então, quando eu reconheço que o C de conformidade, ele está lá com cautela, ele está com essa questão de metas passo a passo, então eu como I ou como S, naquele momento do mapeamento comportamental, estou como D de dominância, eu consigo ter a empatia, colocar-se no lugar dessa pessoa para que eu possa, então, compartilhar o meu conhecimento. Isso aconteceu lá com jovens, que eu comecei a conversar com você, né? E nós estávamos lá com o grupo de jovens, e quando eu falei um pouquinho, né, do disco que fiz, aí eles começaram então por isso que quando ele fala, às vezes eu fico assim. Eu falei, mas se você reconhece que quando ele está falando, né, é uma das estratégias dele, e agora ele sabe que ele fala muito rápido, no caso era um rapaz que falava muito rápido e já ia fazer, sabe aquela pessoa que troca o pneu com o carro andando, e a outra pessoa que comentou sobre isso, ele tem uma característica de conformidade, passo a passo, como que eu vou fazendo as atividades e tudo isso. Fica tão bonito quando a gente, por isso que é o ponto da virada, porque é um ponto da virada não apenas de você, o seu ponto de virada, do autoconhecimento, por isso que o autoconhecimento liberta, por isso que no templo de Delfos, né, estava lá, conheça-te a ti mesmo, né, então para você optar, né, da cena do filme Matrix, ou Matrix, né, das duas pílulas, qual que você vai tomar as suas decisões. Então, quando a gente compartilha essa chave dessa ferramenta que está no e-book Código da Produtividade, é uma forma de a gente interagir, principalmente para perceber quais são os meus pontos fortes e onde são os ambientes, as atividades, onde tenho uma aprendizagem mais rápida, né? Onde eu tenho satisfação em desenvolver, onde eu tenho desejo de aplicar aquele conhecimento. Vem cá, isso contribui para a nossa saúde. Contribui para a nossa saúde, tanto financeira, saúde emocional, saúde relacional, saúde espiritual, né? Saúde como você como um ser que está também nesse momento para contribuir com as outras pessoas. Por isso que o Ikigai, razão de viver, que é a nossa proposta desse nosso trabalho, né? Peraí, o que faz com que eu acorde todas as manhãs, que eu faço algo bem feito, o que de repente eu tenho a vocação, onde eu vou tendo o encontro do que eu amo, onde de repente eu sou remunerado, onde eu posso desenvolver mais a minha remuneração ou reconhecimento, porque atente-se, o trabalho todo do Ikigai foi baseado lá com os centenários da ilha de Ikigai, e tem a ver com o reconhecimento. Por isso que produtividade sem sentido e significado, não adianta nada, porque só vai criar ou burnout, o apagão, ou de estresse, o mau estresse, vai gerar consequências no nosso bem-estar. Eu lembro que quando eu estava desenvolvendo todo o meu processo de estudo e defendendo a tese da competência emocional e impacto na qualidade de vida no trabalho, a minha fantástica professora, um abraço, professora Ana Cristina Limon de França, ela desenvolvia em uma das maiores estudiosas das questões psicossomáticas, que são as coisas invisíveis, né, que são os desafios invisíveis que acontecem. E hoje, no mundo do trabalho, no mundo relacional, quando a gente coloca a escada no muro errado, né, e a gente vai lá nos degraus e vai querendo, vai batalhando na nossa carreira, na nossa vida, e coloca a escada no muro errado e observa, peraí, não era isso que eu queria? Por isso, quando eu converso com os jovens, né, eu gosto muito, porque a gente já vai trabalhando esse processo de eles observarem para não ficarem frustrados, né? Para não ficarem frustrados, porque se no Ikigai é aquilo que faz você, eu, levantar todas as manhãs, a produtividade, então, não é só você fazer mais, né? Quando a gente fala produtividade hoje, está muito ligado ao que eu sempre comento, e a gente fala no Código da Produtividade, tem muito a ver com você ter as suas prioridades. Então,
você tem que linkar seus propósitos de vida, por isso que o Ikigai tem a ver com o propósito. Então tem que haver com as suas prioridades. Naquele momento, a sua prioridade é buscar reconhecimento, buscar a remuneração, mas não deixe de contribuir também com a humanidade, que são as 4 grandes esferas, né, que é compartilhado nessa obra aqui do Ikigai, de 2 autores fantásticos, o Garcia e o Miralles, onde eles compartilham essa mandala, o que eu amo fazer, o que eu faço bem feito, o que eu recebo reconhecimento ou remuneração e o que eu contribuo para a humanidade. E aqui é muito interessante quando a gente fala do processo de você contribuir para a humanidade com qualidade de vida, eu tenho que compartilhar com vocês a questão do flow, né? O flow é quando você tem momentos que você não vê o tempo passar, né? Quando você faz algo e você fala, quando tem mais, você pode até ficar cansado fisicamente. Os estudos do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, onde tem um encontro das suas competências e com os desafios, e vai fluindo, né? Tem um processo de você ter momentos, e talvez às vezes são microflows, que a gente também fala muito desse processo, e no e-book do Código da Produtividade, eu até compartilho que são 3 grandes pilares que estruturam o processo do flow, quando você gera, que é o nome de fluidez produtiva ou fluidez positiva, que é foco intenso, busca de alta performance, mas essa alta performance tem a ver com autoaperfeiçoamento, porque você só vai ter performance se você criar input, né? Se você criar, você fazer as reflexões e vai gerando, e também output, né? Que você vai compartilhando também o seu conhecimento. Até está numa obra que eu não sei se eu peguei aqui, eu estava refletindo com uma das mentoradas, agora eu não sei se ficou lá na outra mesa, onde eu também faço algumas gravações, mas está lá, é do Anselm Grau, que é Não Desperdice a Sua Vida. Então, é um monge beneditino que ele compartilha isso, né? Eu até tenho um vídeo que eu não sei se já foi ao ar ou vai ao ar, que é Se Ainda Dá Tempo. Sim, ainda dá tempo de você desenvolver essa mudança. Mas quando eu estava conversando lá com os jovens, né, lá no voluntariado, eu até comentei sobre satisfação pessoal, porque uma das jovens falou assim, mas professor, eu vejo que pela história, né, eu acho, pela minha experiência, né, que é difícil a pessoa ter satisfação pessoal, né, as pessoas falam, eu trabalho, eu não aguento mais, e tudo isso, até um tempo atrás, quando eu eu atuava no voluntariado como chefe escoteiro, a gente fez um exercício com os lobinhos, são os jovens do movimento escoteiro, de 6 anos e meio, 7 anos e meio. A gente fez numa festa uma pergunta para eles perguntarem para as pessoas, tinham vários pais, mães, adultos, você gosta do que faz, né, da sua atividade profissional? E alguns até eram muito sinceros, não, eu trabalho para pagar, e nada contra, tá? Mas hoje a longevidade, a gente está vivendo mais. É isso que eu comentei com os jovens. Por isso que esse ponto de virada, que a gente sempre fala que o autoconhecimento, ele é um processo muito legal, e a gente sempre reforça, por isso que o flow tem a ver com o seu encontro dos seus pontos fortes, de suas virtudes, de seus talentos com as habilidades. Por quê? Porque os pontos fortes devem ser mais fortes que os pontos fracos. Mas, às vezes, os pontos fracos são mais fortes do que os pontos fortes. O Eda, que complicado é aquela questão de você receber um feedback de, olha, então vamos lá, você está com um mapeamento comportamental, você conhece o seu mapeamento comportamental e você reconhece que você tem habilidades mais de processos, mais de estratégias, mais de pensar e depois falar. E você está num ambiente que você é cobrado muito o contrário. Lógico, nós podemos desenvolver as nossas habilidades. Agora, você trabalhar os seus pontos fracos é para a sobrevivência. Trabalhar os pontos fortes é para a sua prosperidade. Não apenas prosperidade material, mas também para a sua prosperidade como pessoa, para gerar significados.
Nós somos seres que geram significados em todos os momentos da nossa vida. Nós somos seres que é necessário a gente ter sentido nas coisas que a gente faz. A inteligência emocional, quando ela foi baseada em todos os estudos elaborados pelo Dr. Daniel Goleman, foi baseado nos estudos científicos de vários professores, dirigentes e coordenadores, diretores de institutos de psicologia das universidades americanas, principalmente o professor Salovey. O professor Salovey, ele desenvolveu e ele tem uma reflexão muito bacana que eu acho que está nesse livro aqui. Esse aqui foi de um outro leitorado que a gente estava conversando, porque ele recebeu um feedback, assim, sabe aqueles momentos de feedbacks de avaliação de desempenho e tal, e ele estava chateado, ele falou, pô, professor, eu tenho desenvolvido, não recebi nenhum feedback dos meus pontos fortes, aí tá aí o gestor também, feedback de pontos fortes. E aqui eu comento desses dois livros aqui, ó, Foco, do Daniel Goleman, e também o Liderança do Daniel Goleman, mas são livros que têm textos e reflexões que Goleman compartilha, principalmente do professor Salovey. E o professor Salovey, aqui a reflexão é dele, tá? Eu vou falar com as próprias palavras dele, e eu acho que isso é muito bacana. Eu sempre, quando eu estava comentando lá com os jovens, eu falei para eles o seguinte, lembra da escola, de repente você tem as matérias que você mandava bem, né? E quando eu falei mandava bem, eu cliquei a tecla SAP, né? Eu traduzi, falei, olha, aquelas matérias que você tinha desejo, né, de estudar, né, de fazer novamente o exercício, as atividades, aquelas matérias que você tem, aqueles assuntos que você tem sim, satisfação de compartilhar, de falar com seus amigos, tal, de ensinar, né? E aquelas matérias que você tem uma aprendizagem rápida. Tudo isso são características dos pontos fortes desenvolvidos pelo Dr. Clifton e pelo Dr. Buckingham no livro Pontos Fortes também, que a gente vai deixar aí também as orientações aqui, as indicações. Então vamos lá. Se inscreva no canal, senão eu levo bronca do editor. Se inscreva no canal. Vamos lá. Salovey, precisamos do foco negativo para sobreviver, mas de um foco positivo para prosperar. Dr. Richard Boyatzis. E ele complementa nesse livro Foco, né, esse primeiro livro que eu compartilhei, Liderança e Inteligência Emocional, que é, inclusive a descrição a gente está deixando. Eu falo isso porque eu já comentei, uma aluna falou assim, professor, senhor, você fala dos livros, deixa a inscrição. Eu falei, mas não, deixa a inscrição porque é mais fácil, a gente está lendo, a gente já clica e a gente já vai fazendo conexão. Eu falei, então vamos deixar. E nesse livro também o Foco, aqui no livro Foco, o Goleman fala muito sobre a empatia, a tríade da empatia, que é a tríade da empatia, né? Porque a gente fala, não, mas tem que ter empatia. Mas o que é empatia? É uma tríade. Foco na questão do que você está sentindo, foco no que você está percebendo, foco na sua compreensão empática, o que você está manifestando. E também a possibilidade de você entender onde que a pessoa está querendo chegar, porque sentir o que a outra pessoa está sentindo é um grande desafio, porque as emoções são individuais que geram esses sentimentos, tá? Então, mas voltando a Dr. Richard Boyatzis aqui. Boyatzis, né, eu vou complementando, porque nas duas leituras, eu falei, opa, o Boyatzis escreveu isso naquele livro, e nesse ele comenta, dando sequência, né, dando prosseguimento. Boyatzis argumenta que um foco nos nossos pontos fortes nos incentiva a seguir a um futuro desejado e estimula a abertura a novas ideias, pessoas e planos. Por outro lado, dirigir a atenção às nossas fraquezas provoca um senso defensivo de obrigação e culpa, nos fechando para o mundo. Eu, então, comecei, quando eu li esse texto, na época, até coloquei aqui, ó, show, né? Show, prosperidade, ver foco lá no livro Foco. Eu lembrei da minha época de escola, lá na época do primário, Fundamental 1 ou Fundamental 2, ginásio, né? Isso, né?
por exemplo, matérias que eu tinha que fazer recuperação nas férias de julho, é isso, né? E aí eu falava, nossa, eu estou me sentindo culpado, né? E por quê? Porque é um ponto fraco que eu estava desenvolvendo. Lógico, eu tinha que tirar notas melhores, né? Naquela matéria. Sim, eu fiquei em recuperação pelo menos umas 2, 3 vezes. 3 vezes. E matéria de exatas. Matéria de exatas. Agora, quando você trabalha os seus pontos fortes, né? Olha que, perceba, sinta e ouça o que o professor Boiati escreveu aqui. A gente tem desejo, estimula a abertura a novas ideias, pessoas e planos. Por conta disto que a psicologia positiva, através da professora Barbara Fredrickson, que estuda as 10 emoções positivas, a tese dela é ampliar e construir. Então, sim, os pontos fortes que geram as emoções positivas, amplie e constrói. Então, a gente tem, sim, ferramentas para o ponto de virada. E concluindo a conversa que eu estava tendo com os jovens, né? A gente deixou, né? Reunião 2, eles falaram assim, Ueda, ó, vai ter próximo, eu vou até trazer mais gente aqui para conversar, porque é um desejo deles e eles percebem talvez pela história de vida, né? De familiares, pessoas próximas, da questão do ponto de virada, do ponto de você trabalhar o seu processo. E eu ressaltei para eles, né? Que a partir do momento que você conhece, se autoconhece, percebendo quais são os seus pontos fortes, quais são os seus comportamentos que podem gerar a entrega, de fazer uma entrega, de de observar o alinhamento de pontos fortes com desafios, o flow, o que isso contribui, né, para você ter flexibilidade no processo, o que contribui para você fazer o encontro e equilíbrio do seu Ikigai, para a razão de viver, porque a vida é muito breve para não ter sentido. A vida é muito bela para não ser sentida.